Olá, vamos iniciar nossa aula hoje? Bom dia, pessoal. Então, o assunto de hoje vai ser porcentagem. A porcentagem é algo muito simples de fazer. No caso, as porcentagens mais fáceis de começar quando a gente está aprendendo são o 10%, 50%, 5% e 25%. Essas porcentagens, elas são fáceis de fazer com cálculo mental. O 10%, para calcular os 10% de qualquer número, digamos que eu quero saber 10% de 48. Basta eu separar uma casa decimal da direita para a esquerda e acrescentar uma vírgula. Então, o 10% de 48 é 4,8. Isso é muito simples. Se eu quiser calcular, por exemplo, agora 5%, eu vou entender que se 10% eu ando uma casa e coloco a vírgula, então os 5% é a metade dos 10%. Então, se eu olhar para esse número, qual seria a metade de 4,8? 2,4. Isso é o cálculo mental para a porcentagem. Os 50% também é um número fácil de se calcular, porque 50% ele representa a metade. Então, se eu tenho aqui, 1.200 e quero saber os 50% de 1.200, metade de 1.200, 600. Agora, se eu quiser calcular os 25% disso, eu sei que 25% é a metade da metade. Então, se eu já calculei a metade do número, a metade de novo desse número vai dar 300. Então, essa é a forma fácil de se calcular através de cálculo mental. Outra forma simples de se calcular é por regra de 3. Então, eu tenho aqui, eu quero saber quanto é 12% de 48. Primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar em colunas. Então, nessa primeira coluna, eu vou colocar o valor numérico. Nessa segunda coluna, eu vou colocar a porcentagem. Se eu quero saber 12% de 48, eu coloco 48, ele representa 100%. E eu quero saber quanto é 12% de 48. Então, abaixo de 48, eu vou colocar o X. Isso eu vou trabalhar com regra de 3. Então, eu vou multiplicar os meios vezes os extremos. Multiplicaçãozinha cruzada. Então, 100 vezes X, 100x. Igual, aí eu multiplico agora o 48 vezes o 12, que dá 576. X é igual a 576 dividido por 100. Na divisão por 100, para ser uma maneira mais prática de fazer essa divisão, se o 100 tem duas casas, dois zeros, então eu vou separar duas casas e colocar vírgula. Então, essa divisão aqui vai dar 5,76. Isso é o cálculo para descobrir os 12% de 48, que no caso seria 5,76. Veja um exemplo aqui de umas situações problema. O problema diz: a quantia de 225 corresponde a quantos por cento de 1.800? Nesse caso, ele quer saber a porcentagem. Ou seja, 1.800 corresponde a quantos? 100%. 225 corresponde a quantos por cento? Então, abaixo de porcentagem, eu vou colocar o X. Multiplicando aqui cruzado, vai dar 1.800x igual a 22.500. Isolando o x, vai dar 22.500 dividido por 1.800. Cortando aqui os zeros em cima e embaixo, essa divisão vai dar 12,5%, que é o que ele queria saber.
o valor em porcentagem, entenderam? Então, para quem gosta de macete, eu vou dar um macete bem simples para calcular a porcentagem de qualquer número. Então, vamos supor que ele quer descobrir 18% de R$29 ou 29, simplesmente. Basta multiplicar esse número por esse, que vai dar 522, separar duas casas e colocar vírgula. Esse é os 18% de 29. Serve para qualquer número. Vamos supor que ele quer calcular 55% de 1.800. Ou seja, multiplica e separa duas casas. Nessa multiplicação vai dar 999 mil. Separa essas duas casas e coloca a vírgula. Ou seja, 55% de 1.800 é 990. Ok? Isso é só um macete para quem gosta de cálculo rápido. Espero que tenham gostado da aula e tenham compreendido o conteúdo. Tchau!